Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Micaela Matos Dias e por aqui nós vamos falar sobre maternidade, nós vamos falar sobre educação dos filhos, educação clássica, teologia, enfim, tudo aquilo que permeia o meu mundo, que eu me inclino a estudar. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um ídolo que está incutido no nosso coração, mas que muitas vezes nós não damos a menor importância. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a idolatria da maternidade, um assunto que muitas vezes é difícil de tratar, porque tem algumas mamães que são mais resistentes, mas antes de nos aprofundarmos sobre esse tema, eu convido você, se ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, curtir, comentar e depois também compartilhar com o máximo de pessoas, porque assim você contribui com o meu trabalho, se você gosta dele. Continuando, vamos falar então um pouquinho sobre a idolatria, em especial a idolatria da maternidade. Sim, pode parecer que não é algo comum, mas muitas mães idolatram não só os seus filhos, mas também o trabalho, a tarefa de ser mãe. No caso, a maternidade. E o que é idolatria? Eu tomei liberdade para ir no Google para pesquisar, para entender a etimologia da palavra. E idolatria significa culto que se presta a ídolos. Em um sentido figurado, diz um amor em excesso. E pode parecer que não, mas muitas vezes caímos nessa armadilha. Colocamos os nossos filhos em um lugar que não pertence a ele. E quando eu falo de idolatria, eu sei que é um termo muito forte, mas ele é real. E a Bíblia, o próprio Senhor, ele fez questão de deixar escrito em sua palavra, vários textos falando sobre a idolatria e como ele, sendo um Deus, ele não aceita que ninguém esteja em um lugar que pertence somente a ele. E se você estiver na sua casa e você puder abrir a sua Bíblia, eu te convido a pegar a sua Bíblia agora e abrir em um desses textos. E caso você não tenha como fazer isso agora, anote esses textos para depois você estar procurando. O primeiro deles é um bem pequenininho e está lá na carta de 1 a João, capítulo 5, versículo 21, no final da carta. Ele vai dizer: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ídolos pode ser uma escultura, ídolos pode ser algo, ídolos pode ser uma virtude, pode ser uma função, pode ser uma profissão, pode ser uma pessoa. Guardai-vos dos ídolos. A passagem, ainda no Novo Testamento, que fala exatamente sobre essa questão da idolatria, é o próprio apóstolo Paulo trazendo em uma de suas cartas para a igreja de Corinto. 1 a Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Ele diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Mais um aviso para corrermos desse mal que acaba nos perseguindo. Tem um outro texto, agora, lá no Antigo Testamento, que está lá em Isaías, capítulo 42, versículo 8, aonde diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Aqui é porque naquela época eles gostavam de projetar os seus ídolos, os seus deuses, através de imagens. Não é muito diferente de hoje em dia, mas hoje as pessoas não se apegam tanto à imagem, mas ao significado em si. E por fim, e não menos importante, na verdade, foi onde tudo começou, o texto em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 e 4. Aonde já está escrito ali os 10 mandamentos, e este é um dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 4. Então aqui é nítido, é muito específico para nós que o próprio Pai, ele abomina a idolatria. Ele não permite que ninguém ocupe esse lugar senão ele. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da idolatria. Pouco tempo atrás, eu estava lendo um livro, este livrinho aqui, que depois eu vou até deixar aqui embaixo na descrição, juntamente com as minhas redes sociais,
as outras coisas das quais eu faço parte. Eu tenho um clube de literatura clássica, caso você não saiba, então dá uma olhadinha aqui, que tem um link que vai direto e é gratuito. Eu tenho um podcast que eu falo exatamente sobre essas questões aí da jornada literária, o que eu aprendo com os livros. E vou deixar aí também, caso você queira fazer algum trabalho, uma parceria, meu contato profissional. E vou deixar o link desse livrinho aqui do C.S. Lewis. O Grande Divórcio é uma edição especial da Thomas Nelson. Esse livro, ele é muito lindo. E tem uma parte nele, o capítulo 11, que me chamou muito a atenção. Mas antes, eu vou contextualizar para vocês do que se trata esse livro aqui. É um livro de fantasia, né? É um livro que, obviamente, como Lewis muito brilhantemente se escreve, não é algo palpável, não é algo que você pode ter a certeza. Mas esse livro aqui, ele conta a história de um homem que ele morreu e ele está num purgatório, uma espécie de purgatório. E ali naquele purgatório, ele tem acesso, ele conhece várias pessoas e as histórias delas. Elas também estão ali naquele purgatório e elas estão ali por algum motivo. Alguma coisa as prende que faz com que elas não passem, né, para o outro lado, assim, totalmente. É, como eu falei, gente, é meio irreal, mas é importante para a história, nós entendemos isso aí. E no capítulo 11, o personagem principal, ele vai ter acesso, ele vai ter contato com uma mulher que ela perdeu o seu irmão. E é interessante que quando ela morre, ela espera que do outro lado, quem vá receber seja esse irmão. Ela já queria encontrá-lo. Mas não foi bem assim que aconteceu. Então eu quero ler alguns trechos aqui com vocês para nós caminharmos um pouquinho nessa reflexão, nesse pensamento, que é muito importante. Logo no início vai dizer assim, ó: um dos encontros mais dolorosos que testemunhei foi entre um fantasma de uma mulher e um espírito resplandecente que aparentemente fora o seu irmão. Eles vão passando um tempinho, ela começa a perguntar se ele era o Reginald, que era o seu irmão, e o espírito fala que não. E aí, continuando o diálogo, eu vou pegar alguns trechos que eu achei mais importantes, tá? Diz assim, ó: você se tornará sólida o suficiente para que o Michael a veja quando aprender a desejar alguém além dele. Isso aqui é como se fosse um tratar, porque ela passou a vida inteira se dedicando a esse filho, ela passou a vida inteira fazendo tudo para esse filho e, enfim, ela esperava que esse trabalho dela fosse reconhecido. Então, ela vai tendo esse diálogo e ela vai perceber que tudo que ela fez foi mais por ela mesma do que pelo próprio filho. Então, aqui, ó, quando o fantasma está conversando com ela, e no meio desse diálogo, eles têm essa parte muito interessante que eu acabei de ler, ó: você se tornará sólido o suficiente para que o Michael a veja quando aprender a desejar alguém além dele. Muitas vezes fazemos isso, desejamos tanto os nossos filhos, queremos tanto os nossos filhos, que não conseguimos desejar nada além deles mesmos. Outra coisa que ele vai dizer, e aí eu vou trazendo aqui algumas pautas de diálogo, eu vou estar fazendo algumas pausas assim, porque eu vou estar lendo, tá, gente? Mas fiquem aqui no vídeo, porque é muito importante, eu tenho certeza que você vai ser impactado, assim como eu. E depois, adquiram o livro, vou deixar o link aqui depois para você adquirir. Está tratando Deus apenas como um meio para chegar ao Michael, quando todo o processo de solidificação consiste em aprendermos a desejar Deus por quem Ele é. Porque o espírito, né, o fantasma, está conversando ali com ela e tá falando, olha, você precisa desejar alguém além do Michael. Ela, quem que eu tenho que desejar? Aí ele toca no nome de Deus, você precisa desejar Deus. E ela fala, não, então eu quero esse Deus. E ele fala, não, você tá querendo Deus pelos motivos errados. Você tá querendo Deus como se fosse uma espécie de barganha com ele. E não barganhamos com Deus. Você quer usar Deus como um meio para chegar ao seu filho. Mas Deus não é um meio para você chegar a alguém. Deus, ele tem que ser o fim principal para todas as coisas. Ele tem que ser o motivo pelo qual eu queira ele e não outras coisas. E aí ela começa a falar, você não falaria assim se fosse mãe? E aí, olha como é importante esse diálogo. Ele diz, se eu fosse apenas mãe, você quer dizer. Mas não existe isso de ser apenas mãe.
Você só existe como a mãe do Michael porque existe primeiro como criatura de Deus. Essa relação é mais antiga e mais próxima. Não, Pan, escute. Deus também ama você, também sofreu, também esperou muito tempo. E aí ela retruca dizendo, se ele me amasse, ia me deixar ver meu menino. Se me amasse, por que tiraria o Michael de mim? Não queria falar sobre isso, mas sabe, é muito difícil perdoar. Aqui também, só para contextualizar um pouquinho para vocês em relação a essa história, ela perdeu esse filho, tá? Ela passou a vida inteira em prol desse filho, só que esse filho morreu e tudo que ela esperava é que quando ela chegasse lá, ela fosse o encontrar. Ela esperava que o irmão dela fosse o encontrar e depois ela conseguiria ter acesso ao filho. E aí eles continuam o diálogo e aí ela diz assim, tenho certeza que fiz o que pude para que o Michael fosse feliz. Renunciei toda a minha vida. E olha o que o Espírito vai dizer a ela. Seres humanos não conseguem fazer outros realmente felizes por muito tempo. Em segundo lugar, Deus fez isso para o seu próprio bem. Ele queria que o amor meramente instintivo que você tinha pelo seu filho se transformasse em algo melhor. Ele queria que você amasse o Michael, mas como ele mesmo compreende o amor. Não podemos amar outra criatura de forma plena se não amarmos a Deus. E esse ponto aqui é muito sério, porque o nosso amor, ele é um amor corruptível, ele é um amor defeituoso. Nós não conseguimos amar uma pessoa plenamente sem antes conhecer ao Senhor, porque acaba se transformando nesse extremo. Amamos cheios de defeito, amamos a nossa maneira, e a nossa maneira é pecaminosa. E aí, continuando, a única solução foi tirar o objeto do seu amor. Então, essa mãe, ela perdeu esse filho, ela esperava o encontrá-lo, ela queria estar com ele, tudo que ela queria era estar com ele. Mas quando ela chega lá e vê que ele não está lá, ela começa a ter esse diálogo profundo e que nos faz refletir sobre, não só quando nós morrermos, enfim, nessa terra, o que nós vivenciamos aqui, a forma como nós conduzimos essa questão da maternidade. Há uma linha muito tênue, aonde nós devemos nos dedicar e nos esforçar em fazer o melhor para os nossos filhos e nós vivermos em função dele. Nós somos mães, mas nós não somos apenas mães. Antes de sermos mães, somos filhas amadas do Senhor. E Ele é o nosso fim principal para todas as coisas. A maternidade que nós exercemos aqui é para glorificá-lo, é para bendizê-lo. Caminhando um pouquinho além, ela vai falar assim, ó. Isso tudo é bobagem, uma bobagem cruel e perversa. Que direito você tem de me dizer essas coisas sobre o amor maternal? É o sentimento mais nobre e sagrado da natureza humana. E aí ele vai responder, Pan, veja, nenhum sentimento natural é em si mesmo superior ou inferior, santo ou profano. Todo sentimento é santo quando a mão de Deus o governa. Todo sentimento se deteriora quando se estabelece por conta própria e se transforma em um falso Deus. Então tome muito cuidado. Peça ao Senhor para sondar o seu coração. Quando eu li esse livro, e principalmente eu li esse capítulo, eu quis trazer esse vídeo aqui porque ele tocou profundamente no meu coração. Para que eu não me perca dentro do exercício da maternidade. Em achar que o fim principal para todas as coisas é o meu papel na vida do meu filho, é o meu próprio filho. Porque não existe isso de sentimento santo, profano. Se você vive uma vida coram Deus, ou seja, uma vida diante de Deus, tudo que você faz é para glorificá-lo. E ela diz, meu amor por Michael nunca se deterioraria, nem se vivêssemos juntos por milhões de anos. E aí ele diz, você está enganada e tem de enxergar isso. Você não conheceu lá embaixo. Mães que estão com seus filhos no inferno, o amor delas se torna feliz, as torna felizes. Gente, isso aqui me impactou tanto, porque, queridas, você pode amar o seu filho, você pode fazer o melhor para ele. Mas se você estiver fazendo com as motivações erradas, isso não vai impedi-la de estar um dia no inferno. Porque algumas mães, como ele mesmo fala, elas já estão lá, continuam amando os filhos dela, mas isso foi o suficiente para salvá-la? Isso foi o suficiente para fazer com que elas não fossem para aquele lugar? Isso é muito forte. A única forma de nós vivermos em paz eternamente com o Senhor é vivendo para Ele e não para os nossos filhos.
Aí, caminhando um pouquinho mais, eles vão continuando tendo alguns diálogos. Eu vou só ler alguns trechos, tá? Não vou ler tudo. Eu vou pegar as partes mais importantes aqui que me impactaram. Ela diz assim: como você ri de uma coisa assim? Dê-me o meu menino, está ouvindo? Não ligo para todas as suas regras e regulamentos. Não creio em um Deus que separa mães e filhos. Creio em um Deus de amor. Ninguém tem o direito de se intrometer entre mim e o meu filho, nem mesmo Deus. Diga-lhe isso pessoalmente. Quero o meu menino de uma vez por todas. Gente, ela não se contenta, tá? Ele é meu, você entende? Meu, para todo sempre. Olha o desespero, olha como é que o instinto, diante de tantas verdades, faz com que essa mulher realmente externe tudo aquilo que ela tá sentindo, o fato dela querer aquele filho acima de todas as coisas. E aí, o ser resplandecente responde para ela: ele será, pã, tudo será seu, até o próprio Deus, mas não dessa maneira. Não pode ser por sua natureza. Aí ela: o quê? Nem o meu próprio filho, nascido do meu corpo? Aí ele: e aonde está o seu corpo agora? Você não sabia que na natureza tudo chega ao fim? Veja, o sol está surgindo nas montanhas, nascerá a qualquer momento. E ela retruca: o Michael é meu. Aí ele: seu em que sentido? Você não o criou. A natureza o fez crescer no seu corpo de modo independente da sua vontade, até mesmo contra a sua vontade. Às vezes você se esquece de que naquela época não planejou ter um bebê. Originalmente, o Michael foi um acidente. E aí ele começa a confrontar ela com verdades cada vez mais latentes, mais fortes, mais profundas na vida dessa mulher. E ela começa a perder o controle totalmente, como a gente pode observar aqui na história. Mas esse ponto também é interessante porque isso nos faz perceber que, queridas, antes de você ter um filho, esse filho ele pertence a alguém. Você não criou o seu filho, você não foi lá naquele dia, automaticamente se deitou com o seu marido e concebeu esse filho. Se não é pela mão do Senhor, o seu filho nunca estaria onde está. Se não é a mão do Senhor agindo, o seu filho não seria o filho que ele é para você. Tudo isso é porque o Senhor permitiu, tudo isso é porque o Senhor ansiou. Mais do que você quer o seu filho, o seu Senhor, o nosso Salvador, deseja os nossos filhos. Ele não pertence a nós. Os filhos são herança do Senhor, são dados por Ele. Foi Ele em que nos deu, mas eles pertencem ao Senhor. Um dia eles voltarão para o Senhor, assim como nós. E enfim, aí esse cara, depois dele ver essa cena, depois dele vivenciar toda aquela experiência, ver aquela mãe descontrolada, e mesmo assim eu vou dar um spoiler aqui pra vocês, ela não fica satisfeita com as respostas, tá? Ela não fica. No final, mais ou menos no final assim desse capítulo, o rapaz vai perguntar pro ser resplendor assim: há alguma esperança pra ela, Senhor? E ele vai dizer: sim, ainda lhe resta alguma esperança. O que ela chama de amor pelo filho transformou-se em um sentimento mesquinho, espinhoso e opressivo. Mas ainda assim há uma pequena faísca de algo que não se resume ao seu próprio ego, algo que pode se transformar em chama. E esse aqui é um convite para mim e para você, para pensarmos, refletirmos sobre o porquê que nós criamos o nosso filho da forma como nós criamos. Queremos que o nosso filho seja nosso, ainda que entendamos que não fomos nós que criamos, que fizemos ele, fomos apenas um canal que o Senhor graciosamente usou para trazer essa vida ao mundo. Então, queridas, pense sobre isso, reflita sobre isso, que o Senhor coloque temor no seu coração para você entender que independente da função que você cumpre hoje, sendo mãe, sendo esposa, no seu ministério, se você é uma preletora da palavra, uma palestrante, se você hoje é funcionária, se hoje você tem alguns funcionários, se você é autônoma, independente daquilo que você faz, você precisa ter uma coisa em seu coração. Tudo que você faz deve ser para a honra e para a glória do Senhor. Como tem no breve catecismo de Westminster, para qual fim o homem foi criado? Para glorificar ao Senhor. É para isso que nós fazemos o que fazemos, é para isso que nós criamos o nosso filho, para bendizer e glorificar ao Senhor.
Então, que esse possa ser o motivo principal, porque se não for, infelizmente, eu preciso falar aqui para você que a sua maternidade, ela se transformou em idolatria. E o Senhor, ele diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então, não queira, querida, ir com um grande amor pelo seu filho para um lugar aonde não há paz, aonde há pranto, há choro e há ranger de dentes. Porque esse amor que você sente pelo seu filho, ele não vai te salvar. Ele não é capaz de purificar e te santificar. Deus, ele usa da maternidade para a nossa santificação, mas o que nos santifica é o sangue de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Por favor, não esqueça de sair desse vídeo aqui reagindo de alguma forma, porque você contribui com o meu trabalho. Deus abençoe a sua vida grandemente, a sua família, e até o próximo vídeo.